O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, amigo e amiga da Central 3. Este é o podcast Meio Campo. Eu tô com o fone aqui, tá estouradaço, rapaz. Deixa eu melhorar aqui, porque quando você chega atrasado, você não consegue testar as coisas. Aí fica meio zoado. Aqui, Matias, você já pensou em usar musiquinha do StreamYard, dos 30 segundos, fazer um beat. Fazer um beat, um sampler, já que você é um DJ. Rola. E aí, DJ, tudo bom? Salve. Você lembra do Sebruxo? Era uma música, Sebruxo? Artistas, elas falavam, porque elas tinham uma caixinha de Bluetooth, aí era o Bluetooth, tem uns Bluetooth que liga e fala Wi-Fi, Bluetooth, e elas entendiam Sebruxo. A guria lá de Recife, Isso. Foi sucesso num carnaval atrás aí. Antes da pandemia, que já parece. Vou lembrar. Bom carnaval pra todo mundo. Deixa eu te mostrar o Bruno Bonsante, quero ver se tá aprovado. Porque é carnaval, né, cara? É carnaval. Eu chamei o meu Adidas cor de carnaval. Tá bom pra você ou não? Tá ótimo, acho que é uma boa cor. No dia a dia. Loma, né? MC Loma. E as gêmeas lacração. Isso. Exatamente. No dia a dia eu tenho vergonha de usar esse tênis, porque na imagem aqui você vê ele verde claro, né? Verde água. Mas ele, pessoalmente, ele é mais... Aí você tem que pôr uma Hering branca pra dar uma, né? Pra dar uma rebatida. Ô, Leandro Stein, uma nota pra MC Loma. Boa tarde. É indefinido, eu não conheço. Boa tarde. Boa tarde. Felipe Lobo, pau a pau, 3 minutos de jiu-jitsu. Santos Dumont ou Raquel Sherazade? Quem ganha? Rapaz, acho que a Raquel Hoje está mais preparada, né? Até porque ela tá hoje, viva, então acho que tem isso. Boa tarde a todos. Este é o podcast Mas Meio Santos Campo. Dumont no auge. Voando, sim. Hoje, né, o Santos Dumont ganharia. Se a Iugoslávia tivesse um time de jiu-jitsu hoje, Santos Dumont ganhava de todos. Meter a mão no basquete brasileiro, hein? Tô puto da vida, cara. Eu tô puto da minha cara. Toda segunda-feira e toda sexta-feira a gente chega com um episódio novo. Me chamo Leandro Amin, estou com o Bruno Bonsante, Leandro Stein, Matias Pinto, Felipe Lobo. Você ouviu a voz de todos aqui já. Você sabe o que acontece quando você põe um Beagle do lado de um bolo de chocolate, Matias? Ele come. É inevitável, não é? É inevitável. Sim. Quando você põe uma você coloca um bonça perto de um bolo de chocolate, também. Quando você coloca uma raposa dentro do galinheiro, a raposa evidentemente vai assediar as galinhas e comer os ovos, né? Se você vota em militares e põe os militares na vida política de um país, eles tentam um golpe militar. Isso é tão óbvio. 2 mais 2 são 4. Um militar presidindo um país, ele tenta um golpe militar. Não tem outra alternativa. Não tem pode ser que não faça. Vai tentar fazer. E tá tudo registrado. E tá tudo absolutamente registrado. É uma insanidade. É um hospício, né? É um hospício. José Sobre... E assim, não é que tá registrado com a câmera escondida, né? Essa que é a parte engraçada, né? É que alguém colocou, tipo, uma câmera na lapela, assim, né? Um broche e tal. Um espião. Mas acho que isso representa muitíssimo bem a competência do exército brasileiro quando ele está no poder. Acho que representa bastante. É exatamente assim que acontece, ao contrário do que eles mesmos querem mostrar. Todo mundo ao vivo aqui recebe o nosso abraço. O André Barella pergunta para mim, Dida ou Van der Sar? Dida. O Dida é muito bom goleiro, tá louco. Tá louco. Dida, uma coisa assim que sempre me impressiona no Dida é pensar que ele pode ser considerado o maior goleiro da história em 4 clubes, né? Vitória, Cruzeiro, Corinthians e Milan. Isso é um negócio muito absurdo. De fato. A gente vai falar de finais na África e na Ásia, jogos decisivos na Europa, mas antes de qualquer coisa a gente vai falar dos 5 anos do incêndio no Ninho do Urubu. Fiz uma pesquisa rápida, perguntei para amigos, para assessores, só para ter uma ideia, né, de quantas pessoas ontem, por exemplo, dormiram na Cidade do Galo, né? O Atlético Mineiro tem dormitório para jogadores jovens. Cerca de 120 meninos dormiram no Atlético. No São Paulo dorme mais do que isso. Não tem um número certo, é aproximadamente 200 lá em Cotia. Toda noite dormem 200 crianças lá. No Palmeiras é um pouco menos. No Corinthians não consegui essa informação. Mas em todo o clube, e eu tive primo que jogou futebol e eu vi o último time que ele jogou profissionalmente foi o Atibaia, e eu vi o dormitório em que ele dormiu. Beliches,
beliches no fundo do campo de treinamentos do Atibaia. Ou seja, é do Atibaia ao Flamengo, é do Atlético Mineiro ao Itabirito, que inclusive tem uma baita de uma charanga, o Itabirito, lá no Campeonato Mineiro. Assistam um jogo de Itabirito prestando atenção na charanga. O fato é que são sonhos, são famílias que deixam suas crianças na mão de clubes que, enfim, é preciso confiar nesses clubes. E quando você confia num clube de futebol, você sempre pensa, nossa, tomara que seja como um Flamengo, né? É o mais popular, o que tem mais mídia, o mais rico, o que tem mais condições de dar, primeiro, estrutura, e depois que acontece, e se acontece uma tragédia, quem dá o melhor suporte. É o que a gente imagina, na teoria deveria ser assim. 5 anos depois, ainda sem responsáveis, ainda sem punição, ainda sem ninguém preso. O que a gente tem para falar sobre esses 5 anos de luto, e é um luto eterno para as famílias, mas enquanto a gente não tem resolução, né, parece que o caso dói ainda mais para toda a comunidade de futebol, porque tem não só a tristeza, mas o desaforo também. É uma coisa que me marca muito, assim, é algo que na época foi discutido, né? Eu lembro do Mauro César, enfim, batendo nessa tecla que o caso dos meninos do Ninho do Urubu precisava ser tratado pelo Flamengo como o Liverpool trata Hillsborough, né? E, em parte considerável da torcida, ainda noto esse tipo de postura, essa maneira de honrar, né? Grupos de torcedores bastante ativos nesse sentido de lembrar a memória dos garotos, de lembrar o que eles representavam, de lembrar o que enfim, esse sonho de se tornar jogador do Flamengo e também dessa identificação especial que o Flamengo sempre teve com as categorias de base, mas não é algo que se vê partindo do clube, né, e que seria tão importante e que ao longo desses 5 anos, repetidas vezes, ao clube tentando tantas vezes se distanciar disso, né, de falar, olha bem, foi outra gestão, olha bem, a responsabilidade não é nossa, é da empresa contratada, tem sempre um porém nesses posicionamentos, mesmo no posicionamento recente agora desses 5 anos, né, aquela nota oficial em que o Flamengo tenta se eximir de algumas responsabilidades, tenta se distanciar de alguns pontos, incomoda isso, né? Incomoda a maneira como o clube tantas vezes se coloca e de não ter uma postura bem mais firme, né? Mas seria uma postura mais firme, precisava responsabilizar exatamente gente que está lá dentro, exatamente gente que esteve lá dentro durante muito tempo e não existe, né? Não existe essa questão de justiça mesmo, essa questão de, enfim, fazer justiça para os garotos, pelas famílias. Eu cheguei a ler até entrevistas de familiares falando que o contato com o clube é bastante frio, né? E não existe algo permanente nesse sentido. As próprias famílias se reúnem, mas não existe algo permanente do clube em si. O próprio museu, o novo museu do clube, que tem bastante coisa interessante, não toca diretamente nesse ponto, né? De maneira incisiva, como precisaria até para honrar a memória desses garotos. E, enfim, fica essa própria questão pro Flamengo que tinha que ser muito mais importante, né? Muito mais central. Eu estou bastante curioso, e aí já fica a recomendação para quem quiser procurar ler o livro da Daniela Arbex, né? Que é uma excelente jornalista, que tem livros, reportagem fenomenais, assim, ao longo da última década, né? Falando sobre, enfim, a Boate Kiss, tem o livro sobre Brumadinho, o livro do Holocausto Brasileiro, e agora, nessa última semana, ela inclusive lançou um livro sobre a tragédia no Ninho, que teve presença de familiares no lançamento e que acho que é um documento importante também para se olhar sobre o assunto, para se discutir, para o Flamengo fazer essa autocrítica que é importante, para o próprio futebol brasileiro, né? Como o Yamin também enfatizou, é uma situação normal os garotos dormirem nas concentrações, nas acomodações das categorias de base. E o que mudou desde então? E o que a CBF fez também para melhorar essa situação, para, enfim, ter uma melhora de condições tantas vezes no que é um sonho, né? E, às vezes, famílias humildes, situações extremas, acabam se submetendo ao que o clube pode ver como é melhor, e o que a gente notou no Ninho do Urubu é que era uma situação precária mesmo no clube mais rico do Brasil, né? Então,
tem muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser olhada e muita coisa a ser honrada também em relação à memória desses garotos. Foi 2 anos depois da tragédia da Chape, né? E o futebol brasileiro tampouco lidou bem no sentido... A Chape aconteceu no mesmo ano da Olimpíada do Rio, certo? 2016. Final de 16, o Ninho no começo de 19. Começo de 19. E assim como sempre foi uma falácia, né? A história do legado olímpico, e a gente já imaginava que não fosse ter e não teve, a gente vai tratando... E a gente tem liga para discutir, direito de TV para discutir, e a gente tem taça das bolinhas para discutir, se foi mundial ou se não foi, e a gente tem dívida para discutir, SAF para discutir, e a gente não discute porra nenhuma, e não tem legado de nada, não teve legado nem na hora da festa do Olímpico, muito menos a gente tem legado de memória. A memorabilia do futebol brasileiro é uma coisa muito... É muito triste ver o quão abandonada é. E esses dois são dois casos, né, cara? Assim, você tem, né, Lobo, Chape e Flamengo são 2 casos que foram ontem, né? Para a historiografia do futebol, eles aconteceram ontem. Não, aconteceram faz bem pouco tempo. E assim, o Stein falou bem da parte do Flamengo, né, institucionalmente, como lida mal ainda com isso. Quem lida bem é a torcida, que parece se preocupar mais do que a diretoria. Mas tem um aspecto que é importante, que é uma vergonha que as autoridades, depois de 5 anos, não tenham chegado a nenhuma conclusão, não tenham conseguido entregar uma investigação realmente decente sobre esse caso, né? Porque isso para mim é o que mais me incomoda. Porque diretoria ser omissa, atual ou antiga, não importa, a gente tá meio acostumado. Dirigente de futebol... a gente não espera grandes coisas mesmo, né? A gente espera que eles façam o pior quase sempre. Agora, as autoridades deveriam, por uma questão de obrigação, foi um crime que aconteceu ali. Alguém cometeu um ato criminoso, seja por negligência, seja por incompetência. Então, algo precisava ser feito ali, né? E responsabilizado a quem deveria. E aqui não é uma questão punitivista, porque a questão é que precisa ter uma investigação, porque se a gente não sabe exatamente o que causou o problema, a gente tem menos ferramentas para evitar que isso aconteça, não só no próprio Flamengo, como em outros lugares. E mais do que isso, né, Yamin? Se falou muito sobre... Se fez muita reportagem, muita gente fez reportagens excelentes sobre as condições da base brasileira pelo Brasil afora e tudo mais. Isso é verdade, é um problema. Mas o que foi feito a partir disso? Se criou um padrão? Passou a ter uma fiscalização nas bases brasileiras para que a gente ouviu de gente que trabalhava no futebol, nessas reportagens, dizendo, olha, isso daí estava para acontecer faz tempo em vários lugares. A gente teve a sorte disso não acontecer de novo ainda. Mas quem está fiscalizando isso? Se criou um padrão, a CBF está olhando para isso, as autoridades estão olhando para isso, para evitar que novas vítimas aconteçam. Então, assim, isso é o que mais me preocupa, assim, porque a diretoria do Flamengo é um problema, mas e as autoridades que realmente precisam evitar que isso aconteça, né? Então, isso eu acho mais preocupante, assim, que a gente viu logo depois o quanto esse problema era comum, não só ao Flamengo, e a gente não viu mais nada, né? Meio que ficou por isso mesmo e a gente torce para que não aconteça mais nada. Foi, agora não lembro quem falou desse distanciamento entre o clube e torcida, né? E, enfim, o Flamengo postou, né, nas suas redes uma nota de 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 parágrafos sobre o caso, sendo que 3 deles é sobre a questão dos imbróglios judiciais, né, relacionados, e meio tentando colocar, né, os seus seguidores, enfim, seus torcedores, contra a única família que não aceitou ainda o acordo, né? Que é a família do goleiro Christian, que na época tinha 15 anos e que repercutiu muito mal, né, por causa do Flamengo,
porque dizem, né, que os valores pedidos pelos familiares são exorbitantes, né? Então, parece que é uma negociação sobre o quanto valia a vida, né, desse jovem atleta, e que morreu por total negligência do clube, né, e que ele e a família confiaram, né, porque tinha, né, esse sonho, e o Flamengo apostava nele, né, como um prospecto, enfim, mas essa frieza, assim, né, e ninguém assume, né, ninguém bota a cara, ninguém é tudo por meio de nota, enfim, é uma situação bastante incômoda, né, e rola esse descompasso entre diretoria e arquibancada mais uma vez, né, o Flamengo vive uma crise permanente de identidade nesse sentido, né. E tem um ponto também que é importante, que o Flamengo coloca como se o fato de ter chegado a um acordo pelas indenizações eximisse o clube de outros tipos de responsabilidade, de contato com a família, de apoio, enfim, social, psicológico, de outras maneiras, né? Até um caso que recente, que fica um pouco na minha cabeça vendo a postura do Flamengo, é o que aconteceu entre o Ajax e a família do Abdelhak Nouri, né, que foi em relação à indenização, uma relação conturbada entre as duas partes, mas em relação a apoio médico, enfim, depois do ocorrido, e até em relação à postura de honrar a memória do jogador nos locais oficiais, existe esse contato entre os dois, né? Esse ponto de contato, esse ponto de apoio entre os dois, mesmo com os embrólios em relação a valores, a indenização e tudo isso. O Flamengo, pelo contrário, às vezes parece que, enfim, tá pago, tá acertado, quando deveria ter um contato muito mais próximo e muito mais humano nesse ponto, né? Você citou, inclusive, a comparação com o Hillsborough, né? E acho que uma coisa que eu lembrei que você estava falando, quando o Liverpool conquistou o 6º título, que durante a parada, né, o Milner levou a taça para frente da casa de um dos sobreviventes, que infelizmente não é mais um sobrevivente, depois se tornou a 97ª vítima, isso já 30 anos depois, né? Mas houve ali uma preocupação que pode ter sido uma iniciativa individual de ir lá e prestar uma homenagem ao cara, de lembrar, né, alguém que passou por uma tragédia ligada ao clube, e isso é um tipo de carinho e de responsabilização que vai além de indenização, que é mais uma questão mesmo emocional e de afeição. A gente estará falando sobre futebol, sobre a vida daqui a 5 anos. Não sei se teremos melhores notícias para contar, mas vale mais do que nos ouvir. Dá uma prestigiada ao trabalho da Daniela Becks. Procure na sua, como é que chama? Na sua livraria preferida, seja virtual ou física, o livro que ela acaba de lançar, que conta a história, né? Eu ainda não li, evidentemente, pretendo ler. Humaniza a história das 10 estrelas, né, que o Flamengo tem agora no seu céu, e é bom contar essas histórias. São meninos que estariam hoje se profissionalizando, né, muito perto da profissionalização, de uma idade onde a gente veria ou no próprio Flamengo ou em algum clube de menor porte ou de porte semelhante. Vamos falar de Copa Africana de Nações. No fim das contas, Leandro Stein, a final não é uma zebra. Costa do Marfim e Nigéria. E elas se enfrentaram na primeira fase, inclusive. O começo do colapso que descolapsou por parte da Costa do Marfim foi quando, até jogando bem, estava fazendo uma boa partida, aos poucos foi perdendo gás, e a Nigéria de pênalti fez 1-0. E depois disso, né, o resto é história. Mas que história maluca. A Costa do Marfim está na final, em casa. Vai ser uma loucura andar pelas ruas desse país no domingão. Com vitória ou com derrota, tá contada uma grande história. Bom, vai ser um jogaço, né? Assim, pelo peso das camisas, por expectativa ao redor dos times. E antes da competição, assim, é legal a gente olhar.
repensar como os dois times eram vistos, né? A Nigéria vinha de um trabalho conturbado com o José Peseiro, até trabalhos de técnicos anteriores, mas comentava muito sobre o elenco da Nigéria, né? Principalmente sobre possibilidades ofensivas da Nigéria. E, enfim, a Nigéria optou por outro caminho, né? Porque mesmo com esse tanto de opções ofensivas, a Nigéria preferiu montar um time mais pragmático ali, um pouquinho mais acertado do ponto de vista defensivo, para fazer esses caras da frente florescerem, né? Então, acaba sendo uma marca dessa campanha da Nigéria que cresceu durante a competição e cresceu até olhando sobre os meses anteriores, né? Acho que a Nigéria é legal a gente lembrar, muita gente fala da ausência do Boniface, né, que se lesionou, mas a Nigéria perdeu aquele que era o grande eixo do time nesses últimos ciclos, que é o Ndidi, né, que é outro desfalque muito importante da Nigéria nessa competição, e até por isso o equilíbrio é importante, né, achar um pouco essa melhor maneira da Nigéria jogar, e isso tem ajudado a florescer principalmente os talentos da frente, né, os talentos, entre aspas, italianos, né, os craques que estão no futebol italiano. O Osimhen tem feito uma Copa Africana de Nações muito boa, e não só do ponto de vista de decidir partidas, né, mas de ajudar os companheiros, servir bolas, chamar a responsabilidade, chamar a marcação. Prova que é realmente o melhor jogador da África da última temporada, né, ganhou a bola de ouro local e vem correspondendo nessa Copa Africana de Nações. E o Ademola Lookman, né, tem feito uma competição muito boa também, uma competição muito madura, provando a fase dele que já vinha boa na Atalanta, né? Então são dois destaques da Nigéria que, enfim, teve um jogo um tanto quanto maluco contra a África do Sul, né? Pensando que o 2-0 virou um pênalti para a África do Sul cobrar e empatar no final. E outro destaque que acabou sendo herói nos pênaltis, e que é um nome que acho que é até surpreendente, porque existiam críticas sobre a defesa, sobre a própria forma do goleiro, né? Quem seria o goleiro. O Noabali acabou sendo herói nessa disputa por pênaltis e tem feito uma boa Copa Africana, assim como outros jogadores da defesa que não eram olhados com tanto cuidado, né? Assim, Truchekong, enfim, o Bassey, os jogadores da Nigéria têm correspondido na defesa também, isso é um ponto forte. Só que a Costa do Marfim vem com toda a loucura ao seu redor, toda a empolgação. Eu via antes da Copa Africana de Nações a Costa do Marfim sim como uma das favoritas, não tanto pelos resultados de ciclos recentes, mas pelo que vinha jogando em 2023, porque veio de bons resultados, e por um elenco que ganhou novas alternativas nos últimos tempos, né? Tanto de jogadores que surgiram mais recentemente, quanto aqueles que optaram por defender a seleção da Costa do Marfim, né? Nascidos em outros países, que tinham outras possibilidades de defender a seleção, e ainda que o time tenha assim, crescido aos trancos e barrancos, tenha, enfim, precisado de todos os milagres nessa campanha para chegar à decisão, é uma seleção da Costa do Marfim que acho que amadureceu também em relação a alguns desses nomes, né? E o ataque vinha muito desfalcado em relação a jogadores que não estavam 100% fisicamente, e isso fez a diferença nesses últimos jogos, né? Primeiro, o Adingra entrou muito bem, né? Fez a diferença, e agora o Haller também nesse jogo contra a República Democrática do Congo acabou sendo a grande figura, acabou marcando gol, teve oportunidades até de fazer mais gols. A seleção da Costa do Marfim, acho que ela tem um meio-campo muito bom, e aí até precisou acertar, né? Os nomes mudaram, mas tem o QC, que está fazendo uma grande competição, e o Seko Fofana são dois ótimos jogadores, né? O Sangaré acabou perdendo espaço. Eu gosto muito dos laterais da Costa do Marfim também, que não são tão conhecidos, mas o Singo fez uma ótima semifinal, e o Conan também é um jogador muito bom. Ele era do Al Nassr e acabou sendo dispensado nessa chegada de estrelas ao futebol saudita, mas é um nome interessante. Tem o Ndika, tem o Boli, e aí acho que é um nome que vale uma atenção também, que é um jogador mais aguerrido, mas é uma liderança importante na seleção, é uma figura que inclusive estava na última conquista da Copa Africana de Nações, é o Gradel, né? Um jogador muito experiente, um jogador já de 36 anos que joga na Turquia, acaba sendo um nome pouco cotado, né? Até pensando na geração anterior
da própria seleção da Costa do Marfim, pensando, enfim, nas grandes estrelas que tinham destaque na Europa. Ele é o capitão dessa seleção e acaba sendo um jogador bastante importante por liderança, por dar exemplo, por espírito de luta na equipe. É um nome também a se destacar e que pode acabar, no fim das contas, erguendo esse troféu no domingo diante da torcida, né? Então, promessa de uma grande final. E, sim, só para falar dos eliminados, África do Sul e República Democrática do Congo, acho que fizeram uma campanha além do que muitos poderiam prever e acho que digna da história das suas seleções, né? África do Sul com um time montado na liga local que, enfim, prova um renascimento com desfalques de algumas estrelas que atuam na Europa, que não são tão comuns, e República Democrática do Congo aproveitando mais a diáspora nesse trabalho mais recente, né, recrutando muitos jogadores que nasceram em outros territórios e que deu uma demonstração bonita de consciência política, né, com um protesto realizado antes da semifinal, com os jogadores discutindo, enfim, a questão dos massacres no leste do país, na região próxima de Ruanda. Então, essa consciência também foi bastante importante, aquilo que marca a Copa Africana, né, um torneio de futebol, e tem sido um baita torneio de futebol nessa edição, mas com um pano de fundo político tão rico. E só uma curiosidade, né? A Costa do Marfim chega à sua 5ª decisão da Copa Africana de Nações e em todas as ocasiões foi para as penalidades, né? Ganhou 2 vezes sobre Gana, inclusive na primeira conquista foi um 11-10, né? Nas penalidades. E acabou perdendo para Egito e Zâmbia. E no total, né, foram 9 decisões de pênaltis, né, durante a história da competição. Então a Costa do Marfim, se decidir novamente, né, nos 11 passos, vai ser a 5ª de 10. Né? Então tem essa curiosidade e concordo com o Stein também do nível, né, dessa Copa Africana de Nações, ainda mais em contraste com a edição passada, né, que até teve uma questão, né, climática, né, porque foi uma época de muita chuva em Camarões e a gente não tem observado o mesmo fenômeno ocorrer na Costa do Marfim. Então as condições climáticas também têm favorecido bons jogos, né, e, enfim, muitas surpresas. Eu acho que é uma das Copas Africanas de Nações mais imprevisíveis que eu já acompanhei. Enquanto isso, na Ásia, a gente tem uma final imprevisível pelo lado da Jordânia, sem dúvida. A Jordânia desenhou uma grande história, mas para quem assistiu, para quem acompanhou, também seria uma surpresa se a Coreia do Sul chegasse na final, porque a Coreia do Sul jogou mal. A Coreia do Sul do Klinsmann bola no som. Não, exato. E não sabe bem como chegou até lá. O fato é que deu Jordânia. Não vai ser, né, o Irã não chegou na final porque perdeu para o dono da casa para o Catar. Então teremos uma final interessante. Pela primeira vez a Jordânia buscando um título, chegando numa final, e o Catar lutando pelo bicampeonato consecutivo em casa. Acho que é o maior jogo da história das duas seleções. Estou correto? No caso do Catar, ele já vem do título, né, na edição anterior, mas eu acho que é um momento muito mais de afirmação, né, da seleção anfitriã, né? O torneio passado foi realizado nos Emirados Árabes e tem essa rivalidade histórica também, né? Acabou ganhando na casa dos rivais ali na Península Arábica, mas enfim, também, né, a Copa Asiática teve muitas surpresas, né? A gente já citou aqui anteriormente o Tajiquistão, Síria, Palestina, enfim, muitas boas histórias contadas. E temos a curiosidade também que é apenas a terceira final árabe na história da competição, né? A última ocasião foi Iraque e Arábia Saudita em 2007, no qual a seleção iraquiana surpreendeu e acabou vencendo os sauditas em Jacarta, e a outra ocasião foi a Arábia Saudita também contra os Emirados Árabes em decisão jogada em Abu Dhabi, né? Então os sauditas naquela época conquistaram, né, a sua terceira Copa em 1996 e nunca mais conseguiram repetir o feito. Impressionante a Coreia ter apostado no Klinsmann e agora acho que vai ver agora o resultado disso, né?
O Klinsmann teve um ótimo início ali no trabalho na Alemanha, na seleção alemã, mas com já alguns problemas. Um dos problemas ele nunca resolveu, e é a coisa mais fácil de resolver, que é morar no país. Ele não morava no país nem treinando a Alemanha. E eu, assim, eu me surpreende uma coisa. E ao que me consta, ele é alemão, né, Lobo? Ele é alemão, embora ele já tenha... Acho que ele já tem green card, já é um americano. Acho que ele só morou no país que ele dirigiu quando ele dirigiu os Estados Unidos, né? E, aliás, acho que foi o melhor trabalho dele, curiosamente, né? Não deve ser por acaso. E, assim, recusar morar em Seul, pô, é uma baita cidade, né? Assim, acho que deve ser uma das melhores qualidades de vida de grandes capitais, grandes megalópolis, assim. Então, realmente... e, assim, o currículo dele não trazia uma expectativa que fosse diferente do que a gente viu. O que a gente viu foi a Jordânia sendo muito mais time do que a Coreia do Sul, sendo que a Coreia do Sul tem muito mais jogadores, nem só o som. Se tirasse o som, a Coreia ainda tinha muito mais talento do que a Jordânia. E aquela coisa, não foi um jogo que a Jordânia achou o gol e foi na base da loucura e tal. Foi um jogo que a Coreia mereceu perder mesmo. Jogou pior e perdeu. O Klinsmann, assim, ele vive daqueles 2 anos com a Alemanha ainda, né? Porque ele foi... sempre que pulou para clube, né? Ele foi mal, né? No Bayern de Munique, no Hertha Berlim. Ele não conseguiu ser campeão da Bundesliga pelo Bayern, que é algo difícil. Bom, pergunta pro Harry Kane, né? Como é que vai ser isso, né? Mas ele não conseguiu, ele realmente não é um treinador, né? Que se gabaritou para assumir uma seleção importante. Acho que só interessante do Qatar ele é o atual campeão, né? Mas pela Copa do Mundo que fez, né? Me surpreende um pouco ser tão forte assim, porque não pareceu um time no nível da elite da Ásia na Copa do Mundo, que o próprio Qatar sediou. E algo parecido também que você viu na final africana, né? Porque são 2 seleções que não estavam na Copa do Mundo. E no caso da África, é aquela coisa que a gente já falou várias vezes, né? O nível é tão equilibrado que mesmo as seleções que acabam não se classificando por diversos motivos estão no primeiro patamar do continente. A gente viu isso com o Egito durante muitos anos, né? O Egito dominava a Copa Africana de Nações, mas não conseguia se classificar para a Copa do Mundo. E agora a Nigéria e a Costa do Marfim não jogaram a última Copa do Mundo, mas tem 2 dos melhores elencos do continente e chegaram à final. Sobre o Qatar, né, acho que vale destacar também o trabalho do Tintin Marx em relação a isso que o Bonsa falou, porque parece até que ele conseguiu resgatar o melhor que o time tinha conseguido com o Félix Sanches em ser um time coletivamente mais funcional, mas que deixa as estrelas dele florescerem, né? Até o Qatar está com variações táticas interessantes a cada jogo dessa Copa da Ásia, então é um dos méritos do time. O Akram Afif está fazendo uma competição assim, de cinema que ele tem jogado, e o Almoez Ali, que não faz um torneio tão bom quanto o anterior, acabou sendo decisivo nesse jogo contra o Irã. E o nome específico para destacar é o Lucas Mendes, né? Porque o que o Lucas Mendes jogou nessa semifinal contra o Irã foi um absurdo, assim, salvando bola em cima da linha, ajudando em desarme, enfim, foi uma baita partida dele, né? Ele que é brasileiro naturalizado pelo tempo nos clubes catarianos. E o Irã, assim, cai, acho que é outro time que merece destaque, porque eu tinha uma expectativa de ver na final, mas ainda acho que caiu em pé por aquilo que foi o jogo, né? Esse 3-2 foi sensacional, poderia ter tido bem mais gols, teve chance para os 2 lados. O Irã, mesmo com o jogador expulso, meteu bola na trave no finalzinho. O Irã, acho que apesar de tudo, e apesar de ter essa expectativa de poder conquistar o título, né? Pela geração que tem, pela experiência dessa geração, ainda caiu em pé. E sobre a Jordânia, 2 nomes que são meio obrigatórios de destacar, porque os 2 estão jogando demais, é o Altamari, que enfim é o jogador mais famoso da Jordânia, né? Ele atua no Montpellier, mas ele tem feito uma Copa da Ásia assim, sensacional, e às vezes eu fico com a impressão que ele pode ser talvez uma espécie menor, mas uma espécie de Salah, assim, por esse desenvolvimento que ele tem apresentado na Copa da Ásia, né? Por essa vitrine. E também o Al Naimat, que tem feito uma grande parceria com ele no ataque, aproveitado bem as jogadas também. É um jogador que está em atividade no Qatar. No caso, a Jordânia tem uma liga local forte e até um aspecto interessante, né? O pessoal do Copa Além da Copa fez um fio
por esses dias destacando as relações entre Jordânia e Palestina, que é muito interessante, né? Assim, uma ligação histórica em plano político, em plano social, e também que tem uma relação esportiva, e tem uma relação esportiva muito grande pensando no cenário de clubes da Jordânia, né? Porque a maior rivalidade entre clubes da Jordânia, entre Al-Faisal e Al-Wihdat, são entre clubes, um mais ligado à comunidade jordaniana mesmo, e o Al-Wihdat é mais ligado aos refugiados palestinos, foi até fundado num campo de refugiados palestino, então existe, embora seja uma relação sem entraves, né, no campo social durante as últimas décadas, no futebol especificamente existe uma grande rivalidade entre essas duas comunidades, e tem jogador dos dois clubes representados nessa seleção jordaniana que vai superando todas as expectativas na competição. Ficaremos de olho no fim de semana com a final na África, a final na Ásia e as finais em Belém. Ô dona delegada, a cesta foi de 2 pontos, a cesta da Austrália foi de 2 pontos. A senhora sabe disso e a senhora fugiu do ginásio. Aí deixa de ser erro, aí vira desonestidade. Vão tirar a gente da Olimpíada em casa mesmo? É nesse nível? A delegada saindo do ginásio, metendo louco? Vocês vão meter o louco em cima da gente? E na nossa casa? A terra onde Jesus nasceu. Sábado tem Brasil e Sérvia. Sábado tem Brasil e Sérvia. Eu quero que o povo de Belém faça bastante barulho naquele ginásio. Sem Jokic, né? Sem o Jokic, porque é feminino. Deixa eu falar de KTO, Know the Odds. KTO.com é o endereço. Você lá dentro da KTO vai encontrar cotações para diversos esportes e modalidades diversas, como por exemplo as KTOs, que são apostas autorais do time da KTO, criativas inclusive, a malandrinha, que se assemelha muito a uma loteria esportiva, né? São 12, 13 resultados para você apostar de uma vez só, e outras cocitas más, outras hierbas, como gosta de dizer o Carlos. Alô, Carlos, cadê você? A gente é parceiro da KTO, a KTO é a nossa parceira já de longuíssima data, o podcast Meio Campo tem o apoio dela, e a gente não só indica que você, se for fazer aposta esportiva, faça na KTO, como a gente lembra você que só deve ser feita a aposta esportiva para fins de diversão. Não deixe de considerar isso. Não faça apostas esportivas se você está se sentindo viciado, se você está fazendo isso por impulso ou se você está colocando um dinheiro que você não pode perder. Não faça isso. Se não fizer isso, aposta esportiva, faça na KTO. E o Bonso e o Lobo sempre trazem uma dica cada para ver se você ganha uma moeda lá. Eles costumam ser bons de palpite. A estatística, nesse momento, em 2023, dá vantagem para Felipe Lobo. Dá mesmo? Acho que não, Dá. Hein? Você tá inventando. Dá vontade. Brasil e Argentina fazem a decisão da vaga olímpica. Se der tempo a gente vai dar uma palhinha disso, mas a vitória do Brasil tá pagando 2,08. Nenhum dos dois times é super confiável. O Brasil tem jogado mal, mas enfim, a vitória do Brasil com uma defesa meio catastrófica da Argentina é bem possível, paga 2,08. Almeria, Atlético e Bilbao, que aliás tem todo... O Stein já falou disso aqui, mas essa semana deu um chabu lá, que o nome do clube é Atlético Clube, né? E aí o dirigente, o Henrique Cerezo, chamou de Bilbao e os caras ficaram bravos, né? Porque não é o nome do time. Não pode. O Almeria é lanterna em La Liga. A vitória do Atlético está pagando 1,73, bem interessante, considerando que o Atlético é um ótimo time, faz uma boa campanha essa temporada. Por fim, o clássico que muita gente já brincava que era o clássico de Bayern, né? O Bayern Leverkusen e o Bayern de Munique vão se enfrentar esse fim de semana na Bundesliga. A vitória do Leverkusen com o que o Bonsa gosta, que é o empate devolve a aposta, para te deixar um pouquinho mais seguro, tá pagando 1,92. Achei bem interessante, considerando que o Leverkusen é o time a ser batido nesse momento na Alemanha, né? O Bayern de Munique vem com muitos problemas, etc. Até melhorou recentemente, mas
é de se esperar que o Leverkusen jogue para vencer o jogo, né, e colocar uma vantagem bem interessante na disputa pela taça. Então ficam essas 1,92, hein? Vitória do Leverkusen, empate devolve a aposta. Tá valendo bem. E na KTO o Leverkusen é favorito contra o Bayern de Munique, né? Não é em todas as casas que ele tá favorito. Tá 2,50 para o Leverkusen ganhar. Eu só realmente espero que não seja um daqueles jogos que a gente chega cheio de expectativa e dá 10 minutos, tá 2-0 para o Bayern de Munique. Se bem que com o histórico desse Leverkusen do Xabi Alonso, mesmo se tiver 2-0 o Bayern de Munique, também dá para acreditar que vai virar, né? Porque é um time inacreditável também na questão mental, como a gente viu durante a semana. Além dessa cotação do Leverkusen, eu também vi aqui 2 times jogando dentro de casa, né, nas ligas europeias, com cotações bem altas e uma probabilidade alta de ganhar, né? O Milan recebe o Napoli, por exemplo, o Milan que está numa boa fase, né? Está tentando ali se aproximar da parte de cima da tabela, provavelmente não vai brigar pelo título, mas talvez alcance a Juventus, e o Napoli está fora até da zona de competição tá em 7º lugar, né? Talvez dê Conference League, dependendo do resultado da Copa, mas está ali no limiar, não é um time muito confiável e está pagando 1,96 para o Milan. E o Aston Villa em casa, de novo, joga contra um time grande do Big Six em uma fase. Eu falei exatamente a mesma coisa na segunda-feira e errei, e o Chelsea foi lá e atropelou o Aston Villa. Mas acho quais são as chances de eu errar 2 vezes seguidas a mesma aposta, né? Então o Aston Villa recebe o Manchester United, o Villa Park não é mais tão aquele alçapão que foi durante uma sequência longa de vitórias, mas o Aston Villa ainda é forte em Birmingham e paga 2,16 para ganhar do Manchester United, que também, né, não inspira confiança, né? Mesmo contra o Newport County teve certas dificuldades, um time das divisões inferiores, então dá para acreditar nesse Villa. KTO.com, um beijo e um abraço para todo o time da KTO. Aposte para se divertir, aposte com responsabilidade. E vocês citaram pré-olímpico, vocês citaram decisões na Europa. A gente vai dar pinceladas sobre esses temas nesses nossos 20 minutos que nos resta. Mas vai ser bem rápido nesse tema aqui, viu, professor Pasquale, das gírias regionais? É brincadeira o tipo de comentarista que a gente tem. Professor Pasquale, das gírias regionais, o cartão azul tá na aba pinceladas, tá na aba rapidinhas do nosso roteiro. Vai ver, a gente tem que citar, mas eu vou deixar que o Leandro Stein fale no final do programa, define em uma palavra o cartão azul. A opinião dele vai ser a opinião, porque eu não perdi muito tempo pensando nisso. Então, o que o Leandro falar, eu vou junto com ele. Antes de dar um pulinho na Europa, a gente já deu esse pulinho no momento KTO, mas eu quero falar de Corinthians com os senhores. O que acontece com o Corinthians, torcida brasileira? O risco de rebaixamento, a gente não quer acreditar que seja real, a gente não quer acreditar que seja possível, mas o Corinthians tem que entrar em campo domingo e fazer um gol na Portuguesa. Tem que ganhar da Portuguesa. A gente acha que vai ser ganhar. O penúltimo jogo em casa. Exato, eu acho que ganha, né? Mas enquanto não entrar e fizer o gol, não ganha. E tá muito difícil, né? Tá muito difícil pelo nível das atuações, pela pressão que começa a ser crescente, mas me parece muito mais por um começo de gestão muito ruim. Ruim por falta de méritos, né? A impressão que eu tenho é que os novos gestores do Corinthians, a nova situação do Corinthians, às vezes mal consegue perceber que existem ritos de comunicação mesmo, não é nem falando de contrato, de dinheiro. Então, se embanana para falar com a imprensa, se embanana para falar com o empresário, se embanana para se comunicar com o jogador, com rede social, e se embanana com o contrato, né? A impressão que dá é que, às vezes, as pessoas que gerem o Corinthians não estão ligadas que o contrato primeiro assina, né? Que tem que passar no cartório, que as coisas têm que acontecer com um certo rito, que multa tem que ser paga, um monte de coisa que está me deixando bem assustado a respeito do Corinthians. Quero ouvir vocês um pouquinho, porque não é normal um clube do tamanho do Corinthians correr o risco que está correndo, inclusive de ser rebaixado no Campeonato Estadual. O Corinthians teve o famoso choque de gestão, mas ele pode morrer eletrocutado, né? Porque, enfim, o que essa nova diretoria está fazendo é sacanagem, tipo, com o torcedor, né?
a questão da demissão do Mano Menezes, né? E, enfim, e daí sonda, né, o treinador do São Bernardo sem consultar o regulamento do Campeonato Paulista. Agora... Que eu tenho certeza que alguém do Corinthians teve que assinar. Eu tenho certeza que teve alguém. Sim, alguém teve que ler assim, o regulamento, artigo por falar, artigo. Estou ciente. Eu acho que o Corinthians tem um departamento jurídico. Eu ainda acho. Deve ter gente competente lá, advogado, enfim, mas enfim. E daí, agora, o novo capítulo, daí desistiu, né, dessa contratação. Agora sonda, né, o Antônio Oliveira, treinador do Cuiabá. Só que o Cuiabá informa que o Corinthians não procurou ainda para pagar a multa, e tem a questão agora que o Mano Menezes também ficou sabendo, né, que fizeram a reunião com o treinador de São Bernardo enquanto ele estava no CT, e ele quer, e daí agora ele também quer receber integral a multa, não quer parcelar, enfim, a troca de patrocínio, que o Corinthians também vai ter que pagar uma multa para o patrocinador anterior, que também se incomodou, né, com a situação toda causada, e agora promete também bloquear os pagamentos do novo patrocinador na justiça para receber. Enfim, tudo isso vai influir em campo, né? Não é por acaso que os resultados não estão vindo, que o Corinthians está tendo muita dificuldade, porque o clube todo está uma bagunça, né? E é jogador que treina e não é contratado, né? O caso do Mateuzinho do Flamengo, que bateu e voltou. Enfim, o Veríssimo também, né? Que o Corinthians tinha anunciado que ele ia permanecer, mas daí também vazou, enfim. E o Corinthians está com o nome sujo na praça, não consegue... Por conta, né, de falta de pagamentos, principalmente dos jogadores estrangeiros, né, e daí não consegue competir com revelações do futebol sul-americano, que seria uma oportunidade, e, enfim, daí faz sondagens assim que acaba fugindo um pouco do que o clube está podendo pagar no momento, toda essa situação do Coronado também. Então, é tudo fruto disso, né, dessa gestão que, enfim, depois também, né, teve aí 17 anos, né, da renovação e transparência à frente do clube, com uma máquina viciada, enfim. É difícil também, né, ter essa transição, né, mas o clube tem que acordar, né, porque o Campeonato Paulista é tiro curto, são 12 rodadas. Eu acho que o Corinthians tem totais condições de não ser rebaixado, né? Mas que é muito pouco, né? Para a grandeza do clube, ainda mais no Campeonato Paulista, que é o clube mais vencedor, é o clube mais tradicional no estadual. Mas são 12 rodadas, vai chegar agora o final de semana na metade do campeonato, e o Corinthians... Não, já está na metade do campeonato, vai passar da metade do campeonato. O Corinthians vai fazer o seu 5º jogo em casa, depois vai ter uma série de jogos de visitante e não consegue reagir, né? E só para efeito de comparação, a última vez que o Corinthians teve tão mal assim no Campeonato Paulista, né, com risco de rebaixamento, foi em 2004, que eram 9 rodadas, né, porque dividiu em 2 grupos, e o Corinthians naquela ocasião teve 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, né? E justamente na última rodada, né, que precisava ganhar do Sorocaba e torcer por um tropeço do Juventus, perdeu para a Portuguesa Santista, perdeu para a Portuguesa Santista, mas o Juventus não ganhou do São Paulo e conseguiu a permanência por conta de um outro resultado, né? Eu acho que, assim, o Yamin falou que não é normal, né, um clube desse tamanho ser ameaçado de rebaixamento do campeonato estadual. Não é, mas ao mesmo tempo acontece, né? E no fim das contas, não aconteceu ainda o rebaixamento, né? Clubes dos 4 grandes, principalmente, que tiveram ameaçados, o Santos passou por isso também, teve essa do Corinthians, às vezes acontece. Mas o que espanta do Corinthians é que também teve esse choque de gestão, né? Mudou o grupo, mas esse mês é muito parecido com o mês que o Corinthians teve ano passado, quando teve 4 técnicos em um mês, né? Teve o Fernando Lázaro, teve o Danilo num clássico contra o Palmeiras, aí teve aquela história lamentável com o Cuca, que de repente também surgiu. É bom também deixar isso muito claro, né? Que o Cuca não foi inocentado, né? O processo dele foi cancelado porque na apelação, né? Porque ele tinha sido julgado à revelia e prescreveu porque foi muito tempo atrás. Então também não é que a corte acertou a inocência dele, né?
são duas coisas um pouco diferentes. Mas, enfim, teve essa história com o Cuca até chegar ao Vanderlei Luxemburgo, que é um treinador que hoje em dia se notabilizou, né, basicamente por ser um bombeiro, né? Você contrata o Luxemburgo, ele dá um showzinho nas entrevistas e deixa o seu time ali no meio da tabela. Basicamente o que ele costuma fazer. E nem terminou o ano, porque depois também veio o Mano Menezes, que aí chegou a começar esse ano. Caso do São Bernardo, e sinceramente, se o Corinthians terminar toda essa história com o Antônio Oliveira, podia ser muito pior, né? Porque ele é um técnico competente, é um técnico que deixou o Cuiabá no meio da tabela, é um técnico que que o Corinthians pode almejar nesse ano é perfeitamente adequado, mas é uma sequência de pataquadas, uma sequência de coisas que principalmente parecem que não é nada muito bem pensado, né? Não é nada muito aprofundado. É tipo, vamos pegar o técnico do São Bernardo, e só depois eles descobrem que não pode, né? Não pode, a não ser que você queira abrir mão do Campeonato Paulista. Mas não pode. E aí, vamos pegar o Antônio Oliveira. Mas alguém perguntou se o Cuiabá vai liberar? Então, é uma coisa atrás da outra que o Corinthians acabou fazendo nesse sentido. Eu quero ouvir Felipe Lobo a respeito dessa semana de decisões. Começo com você, Felipe Lobo. A gente, na Alemanha, como a gente acabou de dizer, na KTO, né, tem, acho que o teste dos testes envolvendo o Bayer Leverkusen, jogo muito emblemático, jogo muito interessante. Não dá para chamar de final antecipada com tantas rodadas ainda para disputar, mas é o grande jogo do campeonato até aqui. Enquanto isso, na Espanha, o Girona continua bravamente brigando lá em cima pelo título, mas a gente sabe que quando você olha um retorno e vê que falta 15 rodadas e você é o Girona, é diferente, né, de faltar 15 rodadas e você ser o Real Madrid. Vamos falar um pouquinho de Alemanha, um pouquinho de Espanha? Vamos falar. Bom, vou começar pela Espanha, então, que assim, o Girona, ninguém esperava que estivesse nessa situação, é uma surpresa. Chegar até aqui já nessa situação, né, já é uma vitória, eu acho, pro Girona. E acho que é um time que vai jogar muito leve, diferente do que vai acontecer na Alemanha, que a gente fala já, mas no caso da Espanha, o Girona vai entrar levíssimo em campo, porque vai enfrentar o Real Madrid no Bernabéu. A responsabilidade é totalmente do Real Madrid. O Girona é um time que costuma não ficar só se defendendo, então a gente é de se esperar que o Girona vá tentar causar problemas para a defesa do Real Madrid, uma defesa que a gente já falou em alguns momentos aqui, muito desfalcada, né? Teve muitos problemas de lesões, desde o goleiro e principalmente com zagueiros, né? Muitos problemas ali para montar a zaga. O Carvajal já teve que jogar de zagueiro, o Nacho, que era um reserva, virou um titular e aí se machuca também. O Alaba se machucou, tá fora, enfim, o único zagueiro que está sendo com mais constante é o Rüdiger, que não se machucou e o Real Madrid não pode nem se dar o luxo de ver ele se machucar. E o Girona eu acho que vai tentar jogar justamente nesse peso que o Real Madrid tem que enfrentar. O Real Madrid é um time que não parece ter problemas com jogos decisivos, foi o que a gente viu nos últimos anos, mas é um time que vai jogar com a responsabilidade, porque qualquer coisa que aconteça nesse campeonato espanhol que não seja o título do Real Madrid, a culpa vai ser do Real Madrid. O Real Madrid tem todas as armas, está muito bem. Eu acho muito diferente da situação na Alemanha, que o Bayer Leverkusen não é um nanico brigando pelo título e não é um time montado quase assim, surpreendendo absolutamente, né? A metade final da temporada passada já indicava um Leverkusen que pelo menos a gente esperava brigar ali entre os 4 primeiros. O Girona não. O Girona, pensar em vaga europeia já era um pensamento otimista para o Girona, né? Então, me parece que essa situação vai deixar o Girona muito confortável no jogo, mas é difícil duvidar do Real Madrid, né? Acho que ninguém duvida da capacidade desse Real Madrid, embora a gente tenha que olhar, e eu acho que o Girona está olhando, o Mitchell está olhando bastante para o que aconteceu no jogo contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é um time que tem complicado para o Real Madrid nesses jogos decisivos, então eu imagino que se eu fosse técnico do Girona eu estaria olhando para o que aconteceu nesse jogo, ainda que nesse caso, no último, que
Atlético de Madrid eliminou o Real Madrid, foi o Real Madrid que tomou o gol de empate no final, né? Mas enfim, acho que é um jogo que a responsabilidade vai estar muito do lado do Real Madrid e me parece, eu não apostaria contra o Real Madrid, porque eu acho difícil. Agora, no caso da Alemanha, é uma situação diferente, né? Porque não só o Leverkusen me parece um time melhor nessa temporada, e até o Bonsa falou, na KTO ele chega como favorito na cotação, mas é um time que joga um futebol melhor, talvez um dos melhores, se não o melhor, um dos melhores níveis de qualidade de futebol na Europa, né? Então é um time que se espera que vá ser muito forte nesse jogo, e eu imagino muito mais o Bayern de Munique sofrendo, ainda que, claro, tem toda a possibilidade de ganhar o jogo, evidentemente, ninguém tá aqui duvidando, mas, assim, duvidar do Real Madrid, para mim, nesse momento, é difícil, contra o Girona. Duvidar do Bayern de Munique, eu acho bem mais fácil, porque o time do Tuchel não é exatamente muito confiável, né? E só salientando que o Girona é o melhor time catalão na atualidade. Sobre o Leverkusen, assim, uma coisa interessante é que, às vezes, assistindo alguns jogos do Bayer Leverkusen nessa temporada, parece o Bayern de Munique, né? Parece aquele time que, geralmente, na Bundesliga, sufoca até criar os resultados, até criar, enfim, seus gols. A maneira como joga é muito vistosa, mas também, assim, a consciência dos jogadores, individualmente, como muita gente tem se aplicado e tem rendido acima das expectativas. Eu, sinceramente, esperava que o Bayer Leverkusen fosse ter alguns problemas nesse período de Copa Africana, nem tanto por causa do Boniface, mas mais por conta dos desfalques na defesa. Isso não foi necessariamente um problema, né, nesses jogos recentes. E, enfim, tem uma injeção de ânimo tremenda que é essa classificação na Copa da Alemanha, né, porque de todos esses títulos que o Bayer Leverkusen está disputando, o mais possível ainda é a Copa da Alemanha, ainda mais uma edição que os outros grandes candidatos ficaram pelo caminho, né? Talvez a final antecipada fosse mesmo o Bayer Leverkusen contra Stuttgart nessas quartas de final. O Stuttgart que faz uma temporada excepcional. Assim, se não fosse Xabi Alonso, a gente tinha que falar muito mais do Sebastian Hoeneß, que tem feito um trabalho tremendo desde que assumiu o time na temporada passada, que ajudou a livrar do rebaixamento e que deu um salto inesperado até, né, por esse rendimento do Stuttgart, mesmo com um desfalque importante do Guirassy, o Undav está jogando maravilhas nos últimos tempos. Foi um adversário muito difícil para o Bayer Leverkusen, foi um baita de um jogo, e mesmo assim o Bayer Leverkusen tem recursos para buscar a vitória dramática no final, tem jogadores para desequilibrar individualmente, o Wirtz, enfim, dá uma senhora assistência para o gol do Tá, que define a parada, mas é o elenco muito recheado e de jogadores capazes também de chamar a responsabilidade. A gente tem notado isso, mesmo com a perda do Boniface, ainda tem o Schick à disposição, teve a contratação do Borja Iglesias para ser uma alternativa ali para o ataque também, então é um time que se mexeu para tentar aproveitar essa oportunidade e que tem lideranças também, né? Isso acho que é legal olhar para o Bayer Leverkusen, que tem alguns caras que têm chamado a responsabilidade, têm sido importantes não só tecnicamente, mas também na condução desse time. Aí você trazer um Xhaka é fundamental nesse sentido, você tem um Radek no gol que tem feito uma baita temporada. É um jogo, sim, de muitas expectativas contra um Bayern de Munique que ainda tem um ataque tão estrelado e tem jogadores tão bem, né? O Harry Kane dispensa apresentações, mas mesmo o Sané tem feito uma grande temporada. Enfim, tem recursos, só que não tem sido um time equilibrado como tem sido o Bayer Leverkusen, né? Então, dentro dessa diferença, dentro desse favoritismo que o Bonsa salientou, tem uma questão essencial que é equilíbrio. E nesse ponto, o Leverkusen tem sido bem melhor nessa temporada. João Rafael Bonilha, um abraço pra você, são craques mesmo. Dale, Thiago Cruz, que bom que você tá aqui, companheiro, um abraço, felicidade imensa, diz ele, de nos ouvir, a companhia de vocês é que muito nos alegra. Nico Rodrigues, um abraço, Fabito Moino, Kevin Bittencourt, diz aqui que faltam Portuguesa, Ponte e Santo André, né, pro Corinthians em casa. Joab Epifânio, um salve de Maiorca, veja você, um abraço para todo o povo de Maiorca e de Menorca, que é uma baita ilha. É uma baita de uma ilha também, quer dizer, não dá para dizer que é uma baita porque ela é a menor. Porque ela é a Menorca, mas é boa, é baita de boa.
Délio Fernandes, Gabriel Sauaf, não teve seca no Catar com o tanto de chuveirinho que a Coreia fez nos seus jogos. Você é sagaz, hein, Sauaf? E acompanhem também o Conte Verde, que está fazendo um grande trabalho aí na cobertura tanto da CAN quanto da Copa da Ásia. E participei de alguns programas no passado. O Vinícius manda um abraço diretamente de Bueno Brandão, em Minas Gerais. E o Nico Rodrigues zera o podcast perguntando se o Stein prefere o Ndidi ou o Zaccaria. Cara, mas falar pra você, quando eu falo Ndidi, eu me sinto às vezes no Zaccaria. Né? Ai, Ndidi! Eu confesso que eu fiquei em silêncio, claro, mas também lembrei do Zaccaria. Na hora de falar Ndidi, realmente. Guilherme Kunzlat, um abraço de São Carlos. Podia ter Aliás, outro dia eu vi um vídeo do Mauro Fátio Gonçalves, o Zacarias, se transformando no personagem. É um negócio absurdo, assim. Né? Ele coloca a peruca, ele vira outra pessoa. Como é que é o nome dele? Mauro Fátio Gonçalves. Fátio Gonçalves. Que coisa de louco. Ele que era de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Perfeito. O diabo é que a gente terá tanto Real Madrid e Girona quanto Leverkusen e Bayern de Munique no mesmo horário do sábado, às 2h30 da tarde. Então almoce mais cedo e assista nesse sabadão, jogo de qualidade. Você tem 2 escolhas aí. E um fim de semana recheado de coisas boas, inclusive o domingão de pré-olímpico. Não espere bom futebol, porque o time do Mascherano não é nada demais e o time do Ramon é tudo de menos. Eu só não digo que é a pior seleção que eu já vi do Brasil jogar, porque eu vi o time do Micali, né? Mas o time do Micali ainda pelo menos conseguiu o ouro no fim das contas. No fim das contas. Conseguiu. Ele fechou o olho, escalou meio do Nitê e funcionou lá. Mas pelo menos a classificação pode vir. Eu sei que o brasileiro nunca quer que a não ser na Copa do Mundo, sempre, não tem que liberar. Parece que é uma má notícia o jogador ser convocado. Mas um jogo desse tamanho, Brasil e Argentina valendo vaga para a Olimpíada, é um jogo que vai marcar todos esses jogadores, em especial seus destaques, né? É um jogo marcante pro John Kennedy, que até gol de Libertadores já fez, mas esse é um tipo de jogo que mexe. Endrick, campeão brasileiro, conduzindo, acho que talvez eu coloco 90% do título brasileiro de 2023 no fator Endrick. Ainda assim, para ele é um jogo, e ele é muito mais jovem, né? Ele tá jogando com meninos de 20, 21 anos, e ele com 17. É um jogo marcante para todos eles, mas bom não vai ser. E que jogão será o que vem depois, né? Paraguai e Venezuela. Quem ganha vai para a Olimpíada. O empate põe o Paraguai na Olimpíada. Vai ser interessante. E que loucura, né? Que a seleção anfitriã teve muito próximo da vaga, né? Fez o gol, né? Pelos pés do meu xará, Matias Lacava. Aí, enfim, a anulação é contestável, mas ele ainda comemora, né? Tira a camisa, toma o cartão amarelo. Naquele momento, a Venezuela estava indo para os Jogos Olímpicos. O gol foi anulado, enfim, e logo depois o Brasil consegue a virada no gol do Bira, né? Que foi de muita... Foi um lance muito fortuito, né? E, enfim, manteve o Brasil vivo, né? Porque também a vitória da Venezuela eliminava o Brasil, além de classificar os anfitriões para a sua primeira edição dos Jogos Olímpicos. O goleiro brasileiro nem reclamou, né? Porque, para quem não assistiu, foi o pênalti, o gol da Venezuela foi dar impedimento, aquele impedimento que o cara interfere na jogada porque está no caminho do goleiro, mas o goleiro do Brasil cai e está reclamando com a zaga. Não atrapalhou o goleiro, mas, enfim, é a regra. Aí, nesse caso, a culpa não é do VAR, não, é o que está escrito. Eu acho que tem que mudar a letra. Atrapalhou uma ova que atrapalhou o goleiro do Brasil. Mas é como está posto o futebol hoje, e a gente já percebeu que nos próximos anos a gente vai ter que lembrar qual era a regra do momento. O campeonato, a Champions de 2018, não, a regra do VAR era essa. Mas agora em 2026 é outra. Chega em 33, não, agora mudou. Ano sim, ano não, vai ter mudancinhas na interpretação, na regra, inclusive com a tentativa do cartão azul, que o Leandro Stein prometeu definir em uma palavra. O cartão azul... Ele prometeu coisa nenhuma, você que desafiou. Ele prometeu em off aqui, ele mandou para mim no Telegram. Em uma palavra, Leandro Stein, cartão azul no futebol. Teatral. É assim,
Para explicar, é porque, enfim, a FIFA desmentiu, chegou a informação do Telegraph, e, enfim, esse cartão azul seria apresentado para questões disciplinares, como simular faltas, como, enfim, reclamar com o juiz, com coisas nesse sentido, e seria um cartão de uma suspensão provisória dentro do campo antes da expulsão, né? Seria um cartão intermediário. E, assim, classifico como teatral porque vai ser teatral em relação a algumas posturas dos jogadores, mas também pode ser teatral em relação à autoridade dos árbitros, né? E, enfim, aqui no Brasil a gente tem alguns árbitros tão teatrais que vão se valer bastante dessa autoridade de suspender por alguns minutos em decisões talvez contestáveis quando poderia se gerir da mesma maneira como se gere sempre, né? Com cartão amarelo, com cartão vermelho, enfim, como a gente está acostumado a ver no futebol atual já. Eu só tenho saudade de quando as regras do futebol eram simples, você lembra? Vocês lembram? Era tipo, tinha até um comentarista na TV. Popular porque era simples, todo mundo entende as regras. E aí acho que os velhinhos da International Board ficaram entediados, eles já faz algum tempinho. Também estão. E eles estão realmente tentando complicar, né? Acho que esse é um aspecto, uma preocupação que surgiu muito com isso é essa cera, né, que pode vir daí, enfim, pode ser usado como uma arma, ainda que, você vai ficar com um a menos, mas às vezes ficar com um a menos e defender com todo mundo atrás pode não ser um problema tão grande, mas enfim, uma das coisas que eu acho que deveria, eu era contra quando eu vi a ideia pela primeira vez e hoje eu já acho que precisa ser testado num torneio pequeno, de base, é o cronômetro parar. Porque eu não consigo mais ver, talvez 2 tempos de 30 minutos com o cronômetro parando, que é o padrão que a FIFA gostaria, né? E coloca como meta, é que tenha pelo menos 30 minutos de bola rolando durante os tempos. Então, talvez 30 minutos cronometrados, então, de bola rolando, e aí você obriga os times a jogarem, né? Não vai dar pra... Claro, você ainda pode fazer cera pra tentar tirar um momento... mas o jogo vai existir de qualquer jeito, né? Enfim, é uma ideia que eu já fui bem contra e hoje eu já acho que tem que ser testada. Não tem que testar na Copa do Mundo, né? Porque às vezes a FIFA faz isso também. O problema dessa ideia é que aí o Faustão nunca sabe quando entra, né? Não é mais o Faustão, né? Agora, sei lá, acho que é o Luciano Huck agora, não sei. Não é. Mas, assim, os jogos, assim, que todo mundo sabe que é 2 horas ali da sua grade... de repente, enfim, pode ser qualquer coisa. Tem coisa que não se testa na Copa do Mundo, né? Vai ser um pouco o esporte americano, né? Talvez a janela do jogo pode ser 3 horas em vez de 2, né? Não sei. Tem que testar para ver. Pois é, mas se der para testar em campeonatos menores, não se testa em Copa do Mundo. Aliás, estou esperando, depois dos testes feitos na Copa do Mundo, eu estou esperando o Michel Bastos comentar um jogo da Série A2. Ou será que tem gente que só é chamada na Copa do Mundo? Na hora de roer osso, deixa o Losetti roer. É assim que funciona? Beijo, Bruno Monsante. Um beijo, até a próxima que a gente... Eu não vou estar, você sabe disso, né? Gravar. Também não. Mas... Ah, tá bom. Carnaval eu vou estar, infelizmente, fora de combate. Beijo, Leandro Stein. Beijo até segunda, no meu caso. Um beijo, Matias Pinto. Igualmente ao Leandro Stein e o Felipe Lobo. Estaremos aqui de volta segunda-feira, 17 horas, para repercutir todos os jogaços do final de semana. Apoie a Central 3 em apoia.se/Central 3 e conheça o canal de games de Felipe Lobo, próxima fase, em youtube.com/próxima_fase. Próxima fase. Entra lá no Twitter do Lobo que você encontra também. Beijo, Lobo! Beijo. Eu coloquei na descrição também, porque outro dia alguém perguntou aqui. Então... podem conhecer lá. Contei a história do 3DO esses dias, ficou legal. E tem uma pergunta muito ofensiva aqui pra você, pra terminar, viu, Ian? No piquíssimo. Recoba ou De Arrascaeta, o Lucas André perguntou. A gente volta segunda-feira com mais um episódio do Meio Campo. Forte quebra-costela. Tchau, tchau.